Às vezes as pessoas dizem, mas está grande demais, está difícil demais, está pesado demais. Deus só aparece quando tudo está pesado demais. E sabe por que Deus Ele aparece nesses momentos? Ele jamais vai permitir que a gente tome aquilo que é dele, que é a glória dele. Porque Deus sabe que a gente não consegue sozinho. A gente só fica firme na vitória de Deus. Ou seja, quando as coisas parecem estar muito difíceis, a gente acredita que é Ele que pode trazer a vitória para a gente. E muitas pessoas elas dizem, né, mas eu que fiz, foi eu que consegui, eu que fiz aquilo. Irmão, sempre vai existir a nossa parte em tudo aquilo que a gente fizer. Mas até a nossa parte é do Senhor. Porque é Ele que nos traz disposição, é Ele que nos traz ideia, é Ele que nos dá criatividade. É Ele que abre as portas sem que a gente saiba que é Ele que está abrindo. Porque quando a Bíblia diz, irmãos, Ele vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. Irmãos, em nome de Jesus, vocês não acham que é o Senhor que está fazendo por nós? Claro que é. Claro que é. Por isso que toda manhã, quando eu oro, e isso eu aprendi com o pastor Regis, eu sempre começo minha oração agradecendo. E eu agradeço Ele por toda a providência que Ele coloca diante da minha vida, todos os dias, principalmente aquelas que eu não sei que é Ele que está fazendo. Assim também, quando eu oro pedindo perdão aos meus pecados, eu também oro, porque uma vez o Carlinhos disse que nós temos que orar pelos nossos pecados intencionais, pelos pecados não intencionais, mas pelos pecados que a gente também nem sabe que a gente cometeu. Tem muitos pecados que passam desapercebidos. E o próprio salmista acha que diz isso. Nós temos que pedir perdão por esses pecados que fogem aos nossos olhos. Sabe, irmãos, eu fico pensando em Pedro nessa passagem, porque Pedro ele sempre foi afoito, né? A Bíblia mostra isso. E Pedro ele diz para Jesus, né? Me chama aí que eu vou. E ele foi andando. Foi andando. E de repente bateu um vento mais forte, soprou um vento mais forte. E Pedro afundou. Percebam. Pedro estava andando, quando de repente bateu um vento mais forte e Pedro afundou. É nesse momento que Deus mostra as nossas fraquezas. Só que Deus ele nunca vai mostrar nossas fraquezas para nos envergonhar. Ele nunca vai mostrar nossas fraquezas para nos expor. Mas Deus muitas vezes mostra a nossa fraqueza porque Deus tem algo muito grande para a nossa vida lá na frente, irmãos. E para isso Ele tem que cuidar do nosso coração agora. Para isso Ele tem que nos aperfeiçoar, porque Deus nunca promove ninguém sem que antes Ele nos aperfeiçoe. Jamais. Pedro um dia chegou diante do templo, diante de um paralítico, e Deus já tinha lhe dado autoridade e poder sobre a vida de Pedro. Ele chegou um dia diante do templo
diante de um paralítico, com autoridade e poder que Deus havia dado sobre a vida dele. Mas percebam, se Pedro não tivesse sido tratado, por exemplo, naquele momento, na água, o que vocês acham que Pedro poderia ter dito àquele paralítico? Vai embora que eu não tenho esmola? Não, irmãos. Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa e eu vou te dar. Não é no meu nome, mas é no nome daquele que está acima de todo nome, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É no nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Tem tempestades que vão vir sobre nossa vida, irmãos, que é para fazer a gente literalmente baixar a bola. Literalmente Deus dizendo assim, ó, afunda um pouco aí. E é nessa hora que a gente vai se desesperar e nós vamos dizer: meu Deus, meu Deus. Aí Deus vem e diz: calma, eu estou aqui. Você aprendeu a lição. Aí Ele nos estende a mão. Porque é muito grande o que Deus tem para fazer na nossa vida. É muito grande o que Deus tem para fazer através da nossa vida. Mas se a gente não entender que é só Ele que vai fazer, que é só Ele que pode fazer, a gente corre sempre o risco de dar tudo errado. Paulo era um homem super inteligente. Paulo era um homem estudioso. Qualquer discussão que tinha, Paulo estava lá para falar aquilo que tinha que ser falado. Paulo prendia todo mundo. Aí o que Deus teve que fazer na vida de Paulo? Deixa eu trazer Paulo para a terra. Deixa eu igualar ele. Deixa eu nivelar ele. Deixa eu mostrar que ele veio do pó, que ele é pó. Vai, fica cego aí e fica sem enxergar. Por que Deus fez isso? Literalmente deixou Paulo cego. Irmãos, uma pessoa sem visão não sabe para onde ir. Não tem direção, não tem norte. E na tempestade, muitas das vezes a gente fica sem ver nada. Na tempestade a gente fica totalmente sem direção. Mas é Deus que está deixando a gente sem ver, só para Ele dizer assim, ó: só há uma luz que dissipa sobre as trevas. Eu sou a luz do mundo. A tempestade ela pode ser grande, irmãos, mas Deus está lá e Deus ele é maior que ela. Essa tempestade, irmãos, que você pode estar vivendo esse momento, ela é muito pequena diante de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém?